O que significa seguir a Jesus? Os primeiros cristãos no livro de Atos se identificam como o caminho. Parece meio místico, o caminho. Eles estavam seguindo o caminho de Jesus, que se identificou como o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos diz como é o seu caminho. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. Estevão torna-se o primeiro mártir da Bíblia. A palavra mártir, na verdade, vem da palavra grega para testemunha, mártires. Lembra-se de quando Jesus disse a seus discípulos o plano que ele tinha para eles, em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e sereis minhas testemunhas, ou seja, meus mártires, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. É aqui na história de Estevão que o testemunho começa a se tornar violento, não pelos cristãos, nunca pelos cristãos, mas por aqueles que os perseguem. A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2023, da classe dos adultos, que tem o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição de hoje é a lição 7, Estevão, um mártir avivado. O texto áureo nos diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. A verdade prática nos diz assim: por intermédio da graça de Deus, os cristãos podem ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 10 e Atos capítulo 7, do versículo 54 ao 60. Os objetivos da lição é apresentar a vida de Estevão, destacando seu testemunho pessoal, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte e conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Não esqueça, irmão, de curtir, de comentar, compartilhar, de se inscrever, comente aqui embaixo. Não se esqueça, nos ajude a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, o testemunho de Estevão. Subtópico 1, Estevão usado por Deus. Encontramos a história de Estevão em Atos capítulo 6 e 7. Nesse ponto do nascimento da igreja, vindo a Cristo, e a igreja estava lutando com o melhor, da melhor forma de cuidar das necessidades de todos. Os novos crentes viviam juntos em pequenas comunidades. Eles fizeram a vida juntos e compartilhavam seus pertences enquanto seguiam o caminho de Jesus. No entanto, algumas das viúvas do grupo sentiram que suas necessidades estavam sendo negligenciadas, porque algumas das viúvas helenísticas, isto é, viúvas de fora de Jerusalém, viúvas judias que tinham chegado à fé em Jesus Cristo e agora faziam parte da igreja, mas eram de países gregos e não da terra de Israel, estavam sendo negligenciadas no serviço diário da comida. Parecia haver um grande cuidado com as viúvas de Jerusalém, aquelas que eram bem conhecidas por todos, mas alguns dos outros foram esquecidos porque eram de fora do círculo normal. Os apóstolos reuniram o povo e decidiram escolher homens que eram conhecidos por serem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. 7 homens
foram escolhidos, entre eles estava Estevão. Esses homens funcionavam como diáconos, supervisionariam a distribuição de alimentos e fundos para aqueles dentro do corpo de Cristo. Estevão é então o assunto do versículo 8. Estevão, cheio da graça, do poder, estava realizando grandes maravilhas e sinais entre o povo. Estevão viu antes que qualquer outro na igreja visse que o evangelho de Cristo não era apenas para os judeus, mas era para todos os homens, para que todos os homens fossem salvos e crescessem em Jesus. E de grande verdade Estevão começou a pregar com todo o seu poder. Não são os apóstolos famosos que espalham o evangelho principalmente até os confins da terra, são os cristãos simples do cotidiano. Temos que nos lembrar disso, porque é fácil olhar para Atos e pensar, eles fizeram algumas coisas incríveis, mas eram apóstolos. Mas as pessoas comuns, cheias do Espírito Santo, podem fazer tudo que um apóstolo pode fazer. Jesus disse que seus seguidores fariam obras maiores do que ele, porque ele estava indo para o Pai e enviando o seu Espírito para nós. Isso significa que alguns dos maiores milagres de Deus devem acontecer através de você. Bom, alguns homens de que foi chamado na sinagoga do liberto, incluindo sirênios e alexandrinos, alguns da Sicília e da Ásia, se levantaram e discutiram com Estevão. Mas eles eram incapazes de lidar com a sabedoria e o espírito com o qual eles estavam falando. Eles incutiram falsas testemunhas para capturar Estevão e trazer acusações contra ele. Subtópico 2. Uma covarde oposição. Os homens maus são inimigos de Deus. Aqueles que falam corajosamente por Deus e contra o mal sofrerão. Este é um fato que podemos ter vista hoje. Todo mundo quer ser amado. Os pregadores de nossos dias querem ser amados e bem vistos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz o apóstolo diz, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Passamos muito tempo tentando nos encaixar no mundo como crentes. Se todos estão falando bem e palavras bonitas sobre você o tempo todo, eu sugiro que você talvez seja a hora de você fazer uma autoavaliação para determinar onde estamos fora do equilíbrio em nossa caminhada cristã. Então, eles secretamente induziram os homens a dizer, nós o ouvimos falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E eles agitaram o povo, os anciãos e os escribas, e eles vieram até ele, arrastando-no e levando-o para o concílio. Eles apresentaram falsas testemunhas que disseram, este homem fala incessantemente contra este lugar santo e a lei. Porque o ouvimos dizer que esse Nazareno, Jesus, destruirá este lugar, os costumes de Moisés que ele transmitiu. E fixando o olhar sobre ele, todos os que estavam sentados no concílio viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O sumo sacerdote disse, não são essas coisas assim, quer dizer que é isso? O que é isso? E Estevão deu uma resposta muito longa, que é o capítulo 7 completo. A igreja é muito nova e muito jovem. Isso significa que ele é um crente muito novo. Mas a vasta compreensão que ele tinha do Antigo Testamento é suficiente para ser apresentada em um capítulo inteiro por causa da sua precisão e sua riqueza. Subtópico 3, a fúria dos acusadores. Quando Estevão compareceu ao Sinédrio para testificar, ele deu uma mensagem ousada, explicando que todo o sistema do templo não era mais necessário. Deus agora pretendia habitar nos homens. Com a vinda do Espírito Santo, as pessoas seriam agora o templo de Deus.
como Estevão pregou com ousadia. Ele também mostrou como Deus designou líderes através da história de Israel. Foram perseguidos pelo próprio povo judeu porque não reconheciam o que Deus estava fazendo. Estevão também pregou que os sacrifícios não eram mais necessários por causa do sacrifício perfeito do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Estevão apontou como os líderes judeus tinham sido rígidos e arrogantes, rejeitando todos os planos de Deus para a redenção. Ele não estava nem pouco preocupado com a existência terrena e permaneceu firme em sua crença em Cristo. Ele não temia as consequências e decidiu falar corajosamente contra o fracasso de Israel em reconhecer seu Messias. Assim como haviam assassinado vários outros profetas, incluindo Zacarias, os judeus rejeitaram e assassinaram Cristo também e desconsideraram as crenças do cristianismo. Além disso, Estevão falou sobre Abraão, o patriarca supremo, que foi levado pelo Todo-Poderoso a Israel a partir de uma terra pagã. Ele trouxe à tona o tema de Moisés e sua jornada de encontro com Deus em uma sarça ardente em meio ao deserto de Midian. Estevão lembrou a todos de como Moisés foi instruído por Deus a estender a mão às pessoas e impedi-las de adorar ídolos e para a sua escravidão. Através desse discurso, ele tentou iluminar as mentes de todos e lembrou-os de sua escravidão contínua em idolatria e sua rebelião contra a vontade de Deus. A sinopse do tópico 1, Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. Tópico 2, a preciosa morte de Estevão. Subtópico 1, cheio do Espírito Santo. Ao ouvirem essas coisas, ficaram tão zangados contra Estevão que os rangeram os dentes com feras. Os líderes judeus ficaram furiosos. Estevão olhou para cima e disse que viu o céu aberto e que o próprio Jesus estava de pé à direita de Deus. Era como se o próprio Jesus estivesse aplaudindo Estevão de pé por seu grande sermão. O sinédrio ficou irado e arrastou Estevão para fora das muralhas da cidade e começou a apedrejá-lo. O testemunho de Estevão ainda ilumina almas em todo o mundo. Até hoje ele confiou no Espírito Santo que lhe mostrou o caminho certo. Ele foi extremamente corajoso para se posicionar contra todos os conselhos judaicos e aproveitou essa oportunidade para alcançar um público mais amplo com suas pregações. Subtópico 2, a violência dos acusadores. A influência de Estevão foi ainda mais forte após a sua morte. Um jovem que assistia ao assassinato era Saulo de Tarso. Ele segurou os casacos ou os mantos daqueles que apedrejaram Estevão até a morte e viu a maneira vitoriosa como Estevão morreu. Não muito tempo depois, Saulo seria convertido por Jesus e tornar-se o grande missionário cristão, o apóstolo Paulo. Ironicamente, o fogo de Paulo por Cristo espelharia o do Estevão. Infelizmente, mesmo que você fale a verdade, graciosamente o mundo o odiará. Jesus fluiu com graça e verdade, assim como Estevão, e o mundo matou os dois. Algumas pessoas sempre atirarão pedras nos cristãos, mas outras, como Saulo, verão a doçura de Jesus e se converterão. Subtópico 3, o perdão no martírio.
afirmação de Estevão de que Jesus estava ao seu lado e lhe deu o poder de suportar as dificuldades, nos diz o fato de que ele era um verdadeiro cristão em Deus. Mesmo antes de sua morte, ele pediu perdão aos seus assassinos, assim como Jesus. Estevão é uma personalidade de transição. O testemunho que está sendo dado naquele momento aos judeus, liderados por Pedro e pelos apóstolos, está prestes a ser encerrado. O testemunho ao mundo gentil, iniciado por Paulo, está prestes a ser aberto. Entre Pedro e Paulo, Estevão é uma divisória, uma ponte. Ele é o escolhido por Pedro e pelos apóstolos. Ele é martirizado nas mãos de Paulo. Ele é um homem de transição, uma ponte. Ele não ministrou aos judeus israelenses. Ele não ministrou aos gentios estrangeiros. Ele ministrou aos judeus estrangeiros. Mais uma vez, uma indicação de sua transição única. Ele é o catalisador para a dispersão da igreja. Foi por causa de seu martírio e da perseguição que foi lançada no ponto de seu martírio que os crentes se dispersaram. E esse era o propósito de Deus em seu martírio, porque Jesus havia dito: quando o Espírito Santo vier, serei minhas testemunhas para mim em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e em todo o mundo. O que iria enviá-los para a Judéia? O que para Samaria, ao mundo? Não uma missão missionária, mas perseguição, martírio, ameaça e morte. Sinopse 2, Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. Tópico 3, na lição, o avivamento no sofrimento. Subtópico 1, sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não nos diz, irmãos, como cada apóstolo morreu. Registra a morte apenas de 2 apóstolos. Portanto, devemos depender de informações históricas, alguns relatos orais, do que pode ter acontecido com cada um desses apóstolos. Mas poucos documentos comprovam o que teria ocorrido com os outros apóstolos. Por exemplo, Pedro e Paulo. Ambos foram martirizados em Roma por volta de 64 e 66 durante a perseguição sob o imperador Nero. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo a seu pedido, uma vez que não se sentia digno de morrer da mesma maneira que o seu Senhor. Bom, André, ele foi para a terra dos comedores de homens, a cidade grega de Patras, que é hoje a União Soviética, por volta de 60 depois de Cristo. Como seu irmão Pedro, André, ele não se considerava digno de morrer da mesma maneira que Jesus, e assim ele foi amarrado, não pregado, a uma cruz que foi pendurada em forma de X em vez de T. Os cristãos de lá o reivindicam como o primeiro a trazer o evangelho para a sua terra. Ele também pregou na Ásia Menor, na atual Turquia, e na Grécia, onde se diz ter sido crucificado. Demorou vários dias até que ele morresse. Diz que ele pregou, enquanto estava ali preso, ele continuou falando, pregando o evangelho. Também temos Tomé. Tomé, ele provavelmente mais ativo na área leste da Síria. A tradição diz que pregou até o leste da Índia. Há relatos de que eles dizem que ele morreu a flechadas durante suas orações e sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 depois de Cristo. Temos também Filipe. Filipe, ele possivelmente teve um ministério poderoso em Cartago, no norte da África, na Ásia Menor, onde converteu a esposa de um procônsul romano. Em retaliação, o procônsul mandou prender Filipe e matá-lo cruelmente. Filipe morreu em Hierópolis, Turquia, por enforcamento. Mas há também relatos que ele tenha morrido de causas naturais.
Mateus, ele era o cobrador de impostos e escritor do evangelho, ministrou na Pérsia e na Etiópia. Alguns dos relatórios mais antigos dizem que ele não foi martirizado, enquanto outros dizem que ele foi esfaqueado até a morte. Temos também Natanael, ele teve amplas viagens missionárias atribuídas a ele pela tradição para a Índia com Tomé e de volta à Armênia, Etiópia e sul da Arábia. Há vários relatos de como ele encontrou sua morte como mártir do Evangelho. Acredita-se que Natanael havia ministrado na Armênia. A tradição mais popular e pontífica é que ele foi esfolado e depois decapitado na Índia. Temos também Tiago Menor. Ele era filho de Alfeu e é um dos existem pelo menos três Tiago mencionados no Novo Testamento. Há alguma confusão sobre qual Tiago é considerado como tendo ministrado na Síria. O historiador judeu Joséfo, ele relatou que ele foi depois de espancado, apedrejado até a morte, a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que ele denunciasse alguns cristãos. O pescador que tornou-se apóstolo, o Tiago Maior, tem a sua morte relatada em fontes mais confiáveis. Ele teria sido morto pouco mais de 10 anos depois que Cristo. Ele foi decapitado em Jerusalém na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Temos também Simão o Zelote. Como diz a história, ele ministrou na Pérsia e foi morto depois de se recusar a sacrificar ao Deus Sol. Alguns contam que ele havia sido morto em Roma durante um massacre no ano 70 depois de Cristo. Temos também o apóstolo Judas Tadeu. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas que está presente no Novo Testamento. São as chamadas cartas de Judas, né? Epístolas de Judas. Ele teria seguido a sua missão depois da morte do mestre pregado na Mesopotâmia, na Arábia, Síria e Pérsia. Esse último teria sido o local da sua morte de causas violentas, mas não especificadas. Temos também Matias, ele foi o apóstolo escolhido para substituir Judas. A tradição o envia para a Síria com André e para a morte. Matias primeiro pregou o evangelho na Judéia, depois na Etiópia, pela região da Cólquida e agora que é a atual Geórgia, e foi lá apedrejado até a morte. De acordo com Hipólito de Roma, Matias morreu de velhice em Jerusalém. É como eu disse, existem algumas contradições. Temos também o nosso querido João, um único apóstolo, geralmente separado, que foi separado durante a perseguição de Domiciano, em meados dos anos 90, o jovem teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas ele não teria nada sofrido. Ele foi exilado para a ilha de Patmos e lá ele escreveu o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse. O amado João estava exilado na ilha de Patmos antes de ser libertado e foi para Éfeso, onde morreu. É isso que a igreja faz. Essa é a sua missão. Os crentes se reúnem para ser instruídos, capacitados e avivados para a tarefa do Evangelho. O Senhor Deus lhe todos os componentes necessários para um Evangelho eficaz. A primeira coisa que vimos no início do livro de Atos foi a unidade da igreja. Unidade de amor, de coração, uma mente amando-se uns aos outros, sacrificando-se uns pelos outros. Testemunho único, poderoso, concentrado e unido. Vimos a coragem da igreja desde cedo do seu nascimento. Eles corajosamente proclamaram o evangelho, corajosamente confrontaram os judeus, aceitando incansavelmente a perseguição, usando-a como uma oportunidade para uma maior proclamação do evangelho. O avivamento, subtópico 2, o avivamento e sofrimento. O hino da harpa 126, Bem-aventuranças do crente.
que diz assim: os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. Há uma série de verdades nas Escrituras, irmãos, que nos ajudam a entender como Deus nos dá alegria em meio ao sofrimento. Uma delas é que o sofrimento em si mesmo é algo que Deus usa para realizar seus propósitos. Isso é uma verdade. Se nós acreditarmos que Deus é todo poderoso, bom e sábio, está permitindo o sofrimento em nossas vidas. Há muitos lugares nas Escrituras onde isso é explorado. Uma das mais úteis é uma passagem em Romanos, capítulo 5, que diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança, na glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Parado para ter morrido de morte natural, de velhice, ele era o líder da igreja na área de Éfeso, e diz que cuidou de Maria, da mãe de Jesus. A sinopse 3 da lição de Jesus: cristãos avivados mantém-se fiel a Deus, mesmo diante da perseguição e da morte. Para concluir, irmãos, hoje tivemos a oportunidade de conhecer este homem, o homem com o rosto de anjo. Olha só a beleza nisso, há uma beleza nisso, e simplesmente impressionante e inesquecível. Você ainda está procurando homens e mulheres assim, que possam ser escolhidos por causa do seu caráter e coragem para representá-lo no mundo? Bom, para confrontar o mundo com a verdade, para receber tudo que o mundo joga de volta, ódio, rejeição, violência, e permanecer na calma e na paz, da plena confiança de que tudo está bem? Que sejamos tais pessoas que, mesmo quando rejeitadas e mesmo quando perseguidas, se elevam acima delas. E que Cristo seja visto através de nós ao darmos glórias a Ele. Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor. Se Ele não voltar, irmãos, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.